O que eu posso dizer sobre você? O que eu já não disse sobre você? O que eu já não escrevi? Cara, você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Um homem feito de totais feições. Que, pelo menos por um ano, pelo menos por um instante, conseguiu me tirar da depressão. Sua voz foi como uma terapia que me deixou vivo. Eu sinto muito sua falta. Eu queria ter você perto de mim, pois eu sei que você sempre perguntava como eu estava me sentindo. E eu sempre dizia que estava totalmente arrasado. Hoje eu tô perto de um campo de girassóis. Aqui é bonitinho, mas a vontade que eu tô de morrer é indescritível. A vontade que eu tô de simplesmente sumir é indescritível. Eu tô com tanta solidão que eu acho que você não conseguiria entender a imensualidade do caso. Você consegue ao menos compreender como é ser abusado? Tanto pela sua família quanto as pessoas à sua volta, como por todo o mundo. Sexualmente, moralmente, fisicamente. Nossa, que hipocrisia. Tô vendo um laboratório de onde sua mulher trabalha. Daqui do campo de flores. Mas pelo menos aqui eu estou em paz. Eu sinto que, pelo menos por um tempinho, eu posso desabafar isso, botar pra fora. Aqui é lindo. Aqui é um lugar de paz. Cara, se eu ainda fosse criança, eu ia brincar tanto aqui. Ia chamar minha prima pra gente ficar brincando, explorando aqui a natureza. Eu sinto falta desses tempos de inocência, quando eu tentava levar a vida de uma forma mais tranquila, quando eu não ligava muito para as coisas que aconteciam ao meu redor. Era meus irmãos me batendo, minha mãe me batendo, e ela deixava estampado na cara como que eu era indesejável. E isso, de uma certa forma, fere você totalmente. Quando você sabe que não é querido, você acaba não querendo nem existir, não querendo nem se ter. Eu queria muito morrer. Talvez eu pudesse só jogar essa bicicleta desse barranco e ir até aquela floresta. Mas eu tô com um pouco de medo. Se pelo menos eu tivesse com alguém eu teria coragem, mas sozinho eu não consigo fazer quase nada. O sol tá chegando. Já consigo sentir o seu calor. Sinceramente, eu gostaria que o sol, quer dizer, que você tivesse o mesmo calor que o sol. Eu queria só esquecer tudo. Mas eu vi num post de um psicólogo, né, que a gente não deve esquecer e sim dar nome aos bois. Mas não sei, sabe? Eu sinceramente preferia matar todo mundo que me fez ruim. Isso aí, matar. Porque eu acho
uma injustiça, sabe? Porque eu não vou conseguir fazer a mesma coisa que eles fizeram comigo. Então, se eu simplesmente pudesse acabar com a vida deles, eu acho que eu teria um pouco mais de paz. Porém, eu creio que isso não vai me fazer bem. Eu acho que se eu quero resolver essa situação, é como diz a psicologia mesmo. Dar nome aos bois. E o que mais? Vamos ver. Meu principal problema, eu acho que é a minha mãe, sinceramente. Ela é a essência da minha raiva, é a essência do meu ódio, é a essência da minha revolta. Porque ao invés dela me proteger quando eu era criança, ela simplesmente tacou o foda-se pra mim. Ela simplesmente esqueceu de mim. Eu lembro de estar com febre e ela só me levar no hospital quando eu tava muito ruim, mas muito ruim mesmo, quando eu não conseguia nem fazer nada. Aí sim ela me levava no hospital. E eu lembro com tanta exatidão que teve até uma vez que eu era menor de idade, falei, tô me sentindo muito ruim, por favor, deixa eu ser consultado. Mas eles não deixaram, né? Não deixaram, porque eu não era maior que idade. E eu fui e voltei, chorando pra casa. Porque eu tava muito ruim e ninguém queria me levar. Ninguém queria cuidar de mim. E eu me pergunto, por que aquela filha de uma puta maldita, arrombada, desgraçada da minha mãe que se chama Divina não percebeu quando eu tava sendo abusado pelos meus primos? Ela não fez nada. Ela nunca, sei lá, nunca parou um pouco e foi conversar comigo pra saber como é que eu tava me sentindo, o que que tava acontecendo na minha cabeça. Por que ela me teve? Sendo que, sei lá, ela não cuidou de mim. Pior que ela, só os meus irmãos. Eu lembro de ir pra casa da minha irmã mais velha. Porque eu me senti um pouco mais tranquilo lá. Mas ela me odiava de todas as santas formas. Por que ela nunca tentou me compreender? Por que quando eu quebrava as coisas, ela nunca tentou me entender? Por que ela jogou todos os problemas que ela estava sentindo naquele exato momento em mim? Ai. Ai. Ai, como dói falar disso. Mas que idiotice da minha parte. Pensar que minha mãe, que meus irmãos, que a minha família podiam me ajudar no momento que eu mais precisava de ajuda. Por que quando eu não reprovei de ano? Por que quando eu não fiquei mais fechado em total solidão? Eles não estavam lá. Ao invés de eles me ajudarem, eles me batiam cada vez mais.
Não dá pra perdoar isso. Não dá. A minha infância se foi. Ai, como dói. Eu sinto que nem a morte conseguirá me tranquilizar. O que eu faço? O que eu faço para esse tipo de gente nunca mais existir no mundo? Gente que só abusa, que só pensa em si mesmo, que nunca quer olhar pra sua prole. E quem dirá do meu pai, né? Que simplesmente me abandonou. Se não fosse a correção de trás da minha mãe e até dos meus irmãos quando era mais jovem, ele ia se esquecer completamente de mim. E o mais engraçado é que todos os filhos dele, ele assumiu. Todo santo filho dele, ele assumiu. E ele até postava a foto do filho mais novo dele. E eu sentia tanta inveja. Porque eu queria também ser amado, assim como ele amou os outros filhos dele. Ele me deixou sozinho. Tá passando uma 4x4 aqui. Com certeza deve ser algum pai. Enfim. Me deixou sozinho. Enquanto ele vivia a vida dele, o filho dele estava sendo abusado. Por quê? Por quê? Por que não se preocupou? Eu queria tanto te matar. Seu excomungado, filha da puta. Se preocupar comigo não era mais do que a sua obrigação. E você ainda pergunta por que eu quero morrer. Como vive alguém que não tem amor? Como vive alguém sabendo que foi um acidente ao ser nascido?
Ai, dói. 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 Eu queria tanto teu pai. Tanto, mas tanto. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Eu queria tanto alguém pra cuidar de mim. Por quê? Por que eu, quando eu era criança, não me toquei que ninguém gostava de mim e que era pra eu me virar? Eu ia sofrer muito menos se eu me tocasse desse fato e não ficasse escondendo isso por trás do tapete. Se eu me tocasse, se eu me desse esse ponto, se eu soubesse que eu não era amado por ninguém nessa porra de vida, talvez no exato momento que eu tô agora, dia 10 de maio, maldito maio, eu estaria um pouco mais feliz. Eles vão pagar por tudo que me fizeram. Ai, vão pagar por tudo. Não existe ninguém que me ama. Posso existir pessoas que me desejam pra sexo ou totalmente interessadas em tais habilidades que eu possa ter e não sei qual são. Mas não existe ninguém que me ame incondicionalmente. Ai, como eu queria morrer. Ai, mas dói. Hoje o dia tá lindo. Eu não consigo nem olhar pra paisagem porque o sol tá tampando a minha visão. Sinceramente, eu quero ir embora dessa gente. Eu não aguento mais nem um segundo. Quando a vida dá um nó, não adianta sentir dó de si mesmo. O sol voltou pra iluminar sua vida. Há um olá depois
depois da despedida, depois de tudo que você chorou, lavou a alma e encontrou o amor. Quando a vida dá um nó, não adianta sentir dó de si mesmo. Muito obrigado por me ouvir. Bom, eu acho que se eu não tivesse aqui nesse espaço, eu não conseguiria desabafar, né? Então, muito obrigado por me ouvir. Tá bom? Eu vou voltar pra casa. Eu queria estar indo pra minha casa, né? Mas vou ter que ir pra casa daquela mulher. Eu vou ver se eu encontro uma kitnet pra alugar e morar lá. Então, tchau, tá bom? Se cuida. E se você for um pai ou uma mãe, por favor, amem seus filhos. Se você for um filho, bom, eu não sou um dos melhores conselhos pra isso, mas tente entender o que tá acontecendo com a sua família. Tente fazer a melhor escolha. Se eles têm preconceito por você ser homossexual e nunca vão te aceitar, então eu espero que você consiga lidar com isso e que você saia desse tipo de gente o mais rápido possível. Tchau.